Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem, aqui meio atrapalhada ainda, Ulisses. Mas enfim, vamos. Acontece. A gente vai com essas modernidades aí, nós vamos, aos pouquinhos, vamos entrando no ritmo, né, professor? Exato, Então vamos começar. vamos lá. Eu vou dar uma introdução ao programa, né, para a gente começar devagarzinho. Boa noite, pessoal. Hoje são 9 de outubro, né? Esse é o Bate-Papo Cultural, edição número 11. Eu estou recebendo aqui a presidenta do CEPERS, Elenir Schirer. Inicialmente, professora, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Ulisses, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu vou inicialmente pedir às pessoas que estão nos assistindo, que começaram a assistir agora o nosso bate-papo, que marquem um coraçãozinho, porque isso é muito importante aqui para o Instagram. O Instagram mede, de repente, a importância, né, do produto, do conteúdo, enfim, através dos coraçõezinhos. Professora Elenir, ontem à noite ocorreu a Assembleia Geral do CEPERS, né? E pela primeira vez ela ocorre de modo virtual, até devido à pandemia do Covid-19. Que tipo de movimentação a gente pode aguardar do CEPERS a partir de agora? Sim, ontem, então, Ulisses, nós tivemos uma assembleia histórica, né? Pela primeira vez, nos 75 anos do sindicato, nós realizamos uma assembleia não presencial, uma assembleia virtual. Nós tivemos mais de 1.400 professores e funcionários que participaram da assembleia. Nós discutimos a grave situação de reabertura das escolas neste momento, que nós julgamos que é um momento inapropriado. Nós temos ainda contaminação pelo Covid muito alta no estado do Rio Grande do Sul. As mortes também ainda não caíram de uma forma forte, né? Está em declínio muito pequeno ainda. E nós acreditamos que neste momento, sem testagem, inclusive, de massa, porque nós estamos observando que alguns municípios começaram a testar. E esses municípios que estão testando estão ficando alarmados com o número de professores, funcionários contaminados e sem nenhuma, sendo assintomáticos, né, sem nenhum sintoma do Covid. E isso nos preocupa, porque as condições das escolas para reabrir e receber as crianças, elas não são seguras. Até porque o governo está usando simplesmente os tapetes sanitizantes e auferir a febre. Bom, mas se a pessoa for assintomática, ela não vai ter febre. Eu tive na minha família, o meu filho e a minha nora que tiveram Covid e nenhum dos dois teve febre. Então, a febre é algo superficial. Então, o que nos preocupa é voltarmos com as crianças e entrar dentro da sala de aula um professor, um funcionário ou mesmo um aluno contaminado e contaminar os outros. Então, estamos bastante preocupados. Foi essa grande discussão que tivemos na nossa assembleia e tiramos alguns encaminhamentos, então, para tentarmos evitar o início das aulas neste momento que nós continuamos dizendo que não é o momento correto. Uma coisa que chamou atenção no dia de ontem foi o memorando 047 que o governo enviou para as escolas. Eu queria que a senhora comentasse ele para nós, porque algumas pessoas não sabem nem do que se trata, né? Para botar as pessoas ao par. O memorando 47, inclusive, Ulisses, quando questionaram o secretário da Educação, o secretário disse que não tinha conhecimento. Vejam bem de que forma está sendo levada a educação no nosso estado. Mas o memorando nos chamou muito a atenção porque ele não respeita mais a Organização Mundial da Saúde, que orienta que aquelas pessoas com mais de 60 anos fiquem em isolamento. O governo, então, está chamando todos, somente aqueles que tiverem alguma comorbidade, e estamos muito preocupados, porque eles disseram que aqueles contratados que tiverem comorbidade irão para o INSS e se tiverem mais de 15 dias de atestado, deverão ser demitidos para a contratação de outras pessoas. Então, vejam bem, no tempo de pandemia, onde as pessoas estão zelando pelo seu emprego, esta ação do governo fará com certeza que muitos contratados, mesmo com comorbidades sérias, poderão ir para a escola, ser contaminados. E se essas pessoas morrerem? Quem será responsável por isso?
né? O governo parece que não está muito preocupado com isso, e nós estamos extremamente preocupados, primeiro pela manutenção do emprego, né, que é importante neste momento. Aliás, primeiro não, segundo, porque primeiro é pela vida das pessoas, que pelo temor de perder o emprego, poderão ir para as escolas e se contaminarem com Covid-19. Então, é um documento muito duro, nem um pouco racional e nem um pouco humano, totalmente desumanizado. Professora, a luta sindical sempre foi pautada pela, pela busca de conquistas, né, em melhorias salariais de condições de trabalho. A senhora alguma vez já se imaginou como se está agora lutando pela vida? Olha, realmente nunca imaginei, e se a gente pensar, né, a última pandemia que assolou o nosso país faz mais de 100 anos. Então, Exato. é um momento ímpar que a nossa geração, nem as duas gerações depois de mim, viveram, né? Eu acho que não sei se nós temos alguém vivo hoje que tenha vivido a última pandemia. É um momento totalmente ímpar e um momento que todos, na nossa concepção, todas as pessoas deveriam estar, em primeiro lugar, preocupadas com a vida. Por isso que nos enche de indignação esse memorando 47, porque no memorando é uma total desresponsabilização com a vida, é jogar as pessoas como se fosse simplesmente uma coisa que se tu não pode, não funciona mais, tu joga fora e compra outra. Né? Estão tratando de vidas, estão tratando de pessoas, de famílias. E esta forma do governo agir é um retrato deste governo, que é um governo que não é aberto ao diálogo, um governo que gosta olha, é uma palavra forte, mas eu diria que é um governo ditatorial, porque ele não conversa, não dialoga e não aceita ouvir ninguém. Ele decidiu que vai abrir as escolas e nem que com isso ele tenha que jogar com a vida de crianças, né, com a vida dos servidores, dos professores, ele não está preocupado com isso. E isso nos deixa muito preocupados, porque afinal é o gestor do Estado, é o comandante do Estado. Em cima dessa sua última resposta, eu elaborei uma pergunta porque eu acessei as propostas, né, de mobilização que saíram a partir da Assembleia. E uma delas me chamou a atenção, que é o termo de responsabilidade do governo do Estado, do governador do Estado. Eu queria que a senhora explicasse em que ele consiste. No dia 15, nós vamos fazer um ato na frente do Piratini, e nesse ato nós vamos tentar entregar para o governo, né, um termo, um exemplo de um termo que ele assine se comprometendo com a vida, se responsabilizando pela vida de todos os professores, todos os funcionários e todos os alunos. Já que ele diz que há condições de voltar, nós dissemos que não há condição, então nada mais justo, né, que ele assine esse termo, se comprometendo então com a vida, de se responsabilizando por isso, que é uma ação que ele está fazendo contra, inclusive, muitas pessoas. Nós tivemos, a Associação dos Infectologistas já lançou uma nota dizendo que não é recomendável voltar agora. Pesquisadores, que inclusive fazem parte do comitê de crise, também lançaram uma nota dizendo que não é recomendável a volta agora. Mas o governo, como eu disse anterior, ele não ouve ninguém, né? O governo, ele simplesmente toma uma decisão, não vê os riscos que essa decisão pode tomar e simplesmente a toma e quer forçar com que todos a sigam. Falando das escolas, da questão estrutural das escolas, a senhora acha que elas se encontrariam em condições hoje de abrir para receber os alunos? Todos os diretores que nós falamos, e nós fizemos uma pesquisa sobre isso, com 760 escolas do estado, em 253 municípios, 92% dos diretores dizem que as escolas não têm condições, não têm estrutura para receber os alunos nesses protocolos necessários para recebê-los. Por exemplo, no protocolo diz que os alunos devem entrar por um portão e sair por outro. A maioria das escolas só tem uma entrada. O distanciamento nos corredores, que muitas vezes tem que ser, né, de 2 metros, 1,5 metro, não comportaria, porque os corredores são muito justos.
Nós temos escolas que não abrem as janelas, que estão emperradas há tempo e não abrem. E o protocolo diz que tem que ter todas as janelas e as portas abertas para a circulação do ar. Fora recursos humanos, né? Nós temos escolas que têm um funcionário só, que é do grupo de risco, mas nós vamos precisar de funcionários para medir a febre, nós vamos precisar de funcionários para higienizar os banheiros cada vez que for usado, nós vamos precisar de funcionários para os refeitórios, para higienizar cada vez que for usado, e outras questões que nós estamos discutindo. Se um professor for trocar de turma, quem vai ficar na turma para poder orientar os alunos para que não se aproximem e mantenham o distanciamento? Precisaríamos de funcionários também para poder fazer esse papel. E o que nos parece é que esses protocolos, aliás, as decisões do governo são aquelas decisões de gabinete de alguém que não conhece a escola pública, que nunca foi no chão da escola, não conhece como acontecem. Parece que os alunos vão ficar todos sentados, o professor vai sair da sua sala, vai até outra, chega outro professor, todos ficarão sentados. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que a escola é um espaço de vida, de movimento, de abraço, de afetividade, e tem que ter alguém para evitar que isso aconteça. E isso também não está sendo colocado. Nós temos orientado os diretores a colocarem absolutamente tudo que é necessário para mantermos a saúde das crianças, a integridade física, né, dessas crianças, e que tenhamos, então, o RH suficiente para cumprir todos esses papéis. A simples circulação de pessoas nos corredores das escolas estará alterada, né? Não vai ser aquela movimentação anterior que se tinha, né? Com certeza, e veja bem, nós fizemos outra pesquisa, porque a gente tem desenvolvido bastante pesquisa sobre isso. Aí nós fizemos com 76 cidades, em 142 escolas. Só no plantão, e veja bem, plantão, que tinha 3, 4 pessoas na escola, né? As pessoas que vinham eram com hora marcada, só no plantão, as 142 escolas já tinham pessoas sido contaminadas com Covid, sendo que uma delas, 6 pessoas tinham sido contaminadas. Então, tu imagina que é um número muito pequeno de pessoas. Agora, põe os alunos dentro da sala de aula, dentro da escola, põe todo o corpo docente dentro da escola. Isso serão muitas pessoas circulando e, com certeza, o vírus está aí, o vírus não é brincadeira, não é uma gripezinha, é um vírus que pode matar e ele estará circulando. E eu tenho dito, inclusive, que as escolas podem passar de um espaço de produção de produção de conhecimento para um espaço de produção de Covid-19. E mais, nós temos muitos alunos que vivem com seus avós ou com pessoas com alguma comorbidade. Então, nós não estamos falando só dos professores, funcionários e alunos, nós estamos falando também da comunidade escolar, porque essas crianças poderão levar um vírus para suas casas e contaminar também a comunidade. Professora Helenir, sempre que acontece uma assembleia do magistério, o senso comum começa a imaginar que vai ser deflagrada uma greve. Sempre vem isso no imaginário das pessoas, de modo geral. O fato da assembleia de ontem não ter definido por isso, a senhora acredita que tenha sido, a partir de agora, um novo momento do CEPERS? Eu acho que é o novo momento que nós estamos vivendo. Nós tiramos uma ação e que está dando muito resultado. Nós estamos conversando com os prefeitos. E tem chegado a todo momento decreto dos prefeitos dizendo que nenhuma escola, nem municipal, nem estadual e nem particular, abrirão no território do município. Então isso vai dar um problema para o governo do estado, porque mesmo sendo as escolas estaduais, mas quem dirige, o gestor do município, da área do município, é o prefeito. Então, com certeza, nós ainda conseguiremos evitar a reabertura em muitos espaços no estado. O professor Viegas aqui no chat comenta o seguinte, ó, e eles não explicam como os professores irão dar aulas remotas e presenciais e tudo dentro da mesma carga horária. Não, aliás, o governo não explica nada. Primeiro, eu gostaria, inclusive, de dizer, Ulisses, que é importante para a comunidade, os professores estaduais, se nós tivéssemos condições de voltar, a melhor coisa para nós seria voltar às aulas presenciais. Porque as aulas remotas têm nos feito trabalhar triplicado. Por quê? Primeiro, é um espaço novo que nós estamos utilizando. Nós tivemos que estudar e nos aperfeiçoar para poder trabalhar com ele.
Segundo, ele dá muito mais trabalho, porque nós temos que editar aulas, nós temos que produzir aulas, tem que gravar aulas, que são coisas que nós também não estávamos acostumados e que tira muito tempo. A outra questão, a nossa casa não é mais nossa. A nossa casa hoje virou um espaço público, porque ela é aberta para todos os dias para os nossos alunos. O nosso telefone não nos pertence mais, porque ele está sendo usado para dar aulas, para receber trabalhos dos alunos, para receber perguntas dos pais ou dos próprios alunos. Enfim, a nossa vida particular, ela quase não existe neste momento. Então, para nós seria muito melhor podermos dar aula presencial, porque nós estamos trabalhando muito mais. E, além disso, tem essa questão, nós do sindicato, nós temos a clareza. O professor que for dar aula presencial, ele já cumpriu o seu horário. Então, o governo vai ter que ver quem dará as aulas remotas para aqueles professores que estarão em sala de aula. Nós não vamos permitir, até porque o governo não paga hora extra, e a escravatura ainda não voltou. Portanto, quem cumprir o seu horário na escola venceu a sua carga horária e o governo terá que achar alguém para dar as aulas remotas. Uma pergunta que me pediram para repassar para a senhora, me fizeram hoje à tarde, é a seguinte: há a possibilidade dos CEPERS conseguir uma liminar que impeça o retorno das aulas presenciais, como ocorreu no Rio de Janeiro? Olha, nós estamos acompanhando em todo o Brasil, né, o que está acontecendo. Nós vamos usar todos os recursos possíveis para evitar o retorno às aulas. Nós estamos buscando, primeiro, as ações que nós achamos que estão sendo viáveis, importantes, como essa questão dos decretos dos municípios, que vai dar muita discussão, e eu acho que o MP vai ter que se pronunciar sobre isso. E, em último caso, se nós não conseguirmos, nós vamos entrar na justiça também. Mas estamos cautelosos, porque aqui o Simpa entrou e perdeu. Nós temos alguns estados que também a justiça, cabeça de juiz, a gente não pode garantir, né? Cada cabeça é uma sentença. Como é que a direção do sindicato recebeu aquela derrota no TJ a respeito dos dias parados, da devolução dos dias de greve? Com indignação. Porque, afinal, nós fizemos a greve, recuperamos absolutamente todos os dias, e o TJ desconheceu o direito à greve que nós temos. Nós recorremos já para Brasília, vamos ir até a última instância para reverter este quadro. Muito bem. Uma pergunta que eu sempre me faço: por que tem setores da sociedade que não podem ouvir falar em Paulo Freire? Que são pessoas que não têm conhecimento do que fala o Paulo Freire. Aliás, nós temos visto todos aqueles que são contra o Paulo Freire nunca leram nada de Paulo Freire. Porque não é possível que uma pessoa que ainda tem a sua humanidade, porque nos parece, né, Ulisses, que nos dias de hoje, muitas pessoas estão perdendo a humanidade, né, se deixam vencer pelo ódio, estão cegas de ódio e não conseguem nem raciocinar, então que se tornam quase irracionais. Agora, quem conhece as obras de Paulo Freire e sabe a importância, por exemplo, de educarmos os alunos dentro do seu meio, da sua vivência, é fundamental, isso é fundamental para a educação, né? O tempo de alfabetizar do Ivo viu a uva já passou, nós estamos num outro processo bem mais adiantado de podermos trabalhar com os nossos alunos sobre coisas concretas que deem ao aluno a condição de entender o que nós estamos falando. Então, Paulo Freire, e eu sou uma defensora do Paulo Freire, porque eu sempre digo, a pedagogia do oprimido, para mim, é uma bíblia, né? Porque quando Paulo Freire diz que não vale a pena, ou é perda de tempo, tu querer deixar de ser oprimido para ser opressor, e que a sociedade só será uma sociedade justa quando não tivermos nem opressor nem oprimido, quer dizer, quando tivermos a igualdade de todos. Isso, para mim, não tem coisa mais bela, né, de ser vista, e eu acho que as escolas tentam desconstruir nas escolas, por exemplo, o racismo, a homofobia, o machismo, fazermos as crianças entenderem que nós somos seres humanos e somos iguais. O que nos diferencia são as oportunidades, mas nenhum preconceito nos deve diferenciar. Muito bem. Uma outra questão: a senhora
em cima dessa questão, né, que nós temos agora com a educação remota e tudo, a senhora acredita que essa experiência do ensino remoto tenha vindo para ficar na realidade do magistério gaúcho estadual? Olha, pela mudança do ensino médio, já estava prevista 40% das horas em EAD, né? Isso que nós estamos aprendendo agora, eu acho que tem que ficar. Agora, não como principal, e sim como apoio. Eu acho que nós aprendermos a lidar com as mídias, lidarmos com a internet, lidarmos com as plataformas, nos ajuda no nosso fazer pedagógico. Agora, o que ficou provado nessa pandemia é que nada substitui a aula presencial. Inclusive, pessoas que defendiam, né, o homeschooling, quer dizer, de as crianças estudarem em casa, muitos já mudaram de ideia, porque perceberam a importância de ter um professor, de atender os seus alunos, muitos pais preocupados, porque a gente estudou um tempo e as coisas mudam também, né? E de repente não se sentiram nem muito seguros para poder ensinar e ajudar os seus filhos. E eu acho que o reconhecimento da escola pública, principalmente, e das aulas presenciais, fortaleceram a nossa luta e fortaleceram a escola pública. Faz pouco mais de um mês, o Magistério Gaúcho e a comunidade escolar, de modo geral, começou a ter acesso ao que a gente chama, o que chamaram, né, internet patrocinada. Eu quero saber da senhora como é que o CPERS vê essa experiência, como é que a comunidade está vendo essa experiência da internet patrocinada. Olha, em que consiste, né? Era uma briga que nós tínhamos desde o início, né? De que tivesse internet para nossos alunos. Eu morei muitos anos em Livramento, ali do lado de Rivera, e é uma coisa que eu sempre vi, no Uruguai tem banda larga aberta para todo mundo. Então, os alunos sentados na praça, fazendo seus trabalhos, enfim, com seus computadores. Eu acho que um dia nós temos que chegar aqui nesse patamar também. Agora, a internet que ainda é muito defasada, né? Por quê? Tu pode usar para entrar no Google Classroom. Agora, se tu precisar da internet para fazer pesquisa, para baixar vídeos, como professores têm que fazer, ela não tem acesso. Ela tem acesso para o Google. E nós, mesmo assim, ainda temos muitos alunos que estão fora totalmente. Por quê? Nós temos lugares onde a internet não pega, onde nem sequer o sinal do celular pega. Então, nós temos regiões diferenciadas que as crianças continuam com os mesmos problemas pela falta de acesso, né? Então, também isso tem que se pensar, né, de uma internet livre, com acesso a todos, para o Brasil todo, né? Porque daí tu poderia fazer um diferencial realmente, né, e na ocupação e na utilização dessas ferramentas para a escola com mais tranquilidade. Para encerrar nossa conversa, que está muito boa, eu vou lhe deixar uma pergunta que eu costumo fazer para os meus entrevistados. Quem é Helenir Schirer? Helenir Schirer, primeiro, é uma apaixonada pela educação. Eu sou professora há 33 anos, me filiei, inclusive, ao CPERS antes de ser professora estadual, ainda era professora municipal, naquela época podia. Sou uma mulher divorciada, mãe de 3 filhos, avó de 7 netos, e que os 7 netos, nenhum voltará à escola, porque não é segura, e eu amo meus netos, e os meus filhos já estão convencidos. Só quando tiver vacina eles voltarão. Professora Helenir Schirer, presidenta do CPERS, muito obrigado pela entrevista que me concedeu. Pessoal, só para lembrar que segunda-feira eu vou entrevistar o narrador e jornalista Daniel Oliveira. Professora Helenir Schirer, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, Liz. Muito obrigada. Tchau. Tchau.